Olá, esse é o canal do Genibes e da Rede Anapem. Meu nome é Carlos Henrique, sou psicólogo e hoje nós vamos ter o segundo encontro sobre TDAH e neuromodulação não invasiva. Boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno Kudek, sou psicólogo, certo? Analista do comportamento também. Eu vou apresentar hoje sobre, fazendo a continuação da apresentação passada e vou focar na parte de TDAH e avaliação, certo? Avaliação neuropsicológica. A colega já coloca os slides para acompanhar, mas eu vou aproveitar e vou começando. Aí, pronto. Gente, deixa eu Agradeço. só ver aqui se o Zoom tá ok. Tá todo mundo vendo certinho? Tá Sim, direitinho, sim. Tô vendo. perfeito. Enfim. Então, hoje nós vamos começar com a segunda parte. Isso. Pronto. Quando a gente fala de avaliação, certo, neuropsicológica, a gente está falando sobre utilizar certo de testes e exames e checklists específicos, tá, para podermos avaliar o que seria o perfil cognitivo ou neurocognitivo de algum diagnóstico ou de algumas hipóteses diagnósticas que a gente está querendo descobrir e especificar, certo? Assim como funciona no diagnóstico diferencial. Quando a gente pode separar em três partes, certo? Pelo menos a gente separou assim, que são a apresentação de alguns modelos, certo? De funcionamento do TDAH, né? Pensando em mecanismos, funções relacionadas, hipóteses explicativas que advêm da psicologia e neuropsicologia. A parte de evidências, certo? De achados estatísticos voltados para a avaliação do TDAH e como formular a bateria, algumas indicações voltadas, né, finalizando esse processo. Quando a gente vai falar de um perfil neurocognitivo, certo? Pelo menos de hipóteses voltadas para a explicação de um perfil neurocognitivo, a gente pode separar em pelo menos quatro, certo? Pelo menos grandes teorias. A principal delas é o modelo de Barclay, certo? Que ela tem um foco na inibição de resposta. Então, a proposta de Barclay é que existe no TDAH o aspecto central, certo? Que definiria o TDAH seria um comprometimento que interrompe outros processos. Então, essa falha na inibição de resposta, certo? Uma falha na inibição comportamental, na inibição cognitiva, certo? No controle de impulsos. Essa falha faria com que o TDAH acontecesse, se ele tivesse uma ocorrência, certo? Esse é o modelo mais comum de explicativo, certo? Ele é, ele tem suas questões, que eu vou comentar um pouquinho, certo? Depois, mas vamos continuar. No modelo de Diamond, ele já faz uma diferenciação entre os dois subtipos de TDAH, certo? O perfil desatento e o perfil hiperativo barra impulsivo. E o foco é essa diferenciação, tá? Essa diferenciação do modelo de Diamond, ele propõe que, né, que o distúrbio do perfil desatento, do superperfil, né, da apresentação desatenta, é um distúrbio de memória de trabalho. Então, o foco central na avaliação seria avaliar a memória de trabalho para poder fazer um diagnóstico diferencial de um perfil desatento. Enquanto o tipo mais impulsivo, hiperativo, seria o problema central, certo? O distúrbio central seria na inibição de resposta, certo? Assim como o Barclay propõe. Quando a gente pensa em outro tipo de modelo, como o sistema de Castellianos, de funções frias e quentes, certo? O foco é mais nas vias de processamento, em como as pessoas processam as coisas. E as funções executivas frias e quentes, elas são uma diferenciação de que problemas de TDAH, você pode separar em funções executivas, e essas funções executivas, na sua separação de frias e quentes, são relacionadas a esses processos, enquanto está relacionado um mais voltado para processos emocionais, que seriam as funções executivas quentes, certo? Então, ele tem mais interferência de processos emocionais, enquanto funções
distúrbios de funções executivas frias estaria realmente mais nos processos que não têm uma interferência, certo, emocional, certo, de emoções, de processos emocionais. A separação seria muito semelhante ao sistema do modelo de Diamond, certo, de separar em um perfil desatento e um perfil hiperativo e impulsivo. E dentro disso seriam as tarefas cognitivas frias, certo? As funções cognitivas frias estariam relacionadas a um perfil desatento, enquanto estímulos emocionais, certo? Um perfil de interferência emocional estaria relacionado a um perfil impulsivo ou hiperativo. O último modelo que a gente poderia separar é o modelo da DMN, que é Default Mode Network, ou rede de padrão, tá? De modo padrão. Que ela foca na interferência de rede, certo? Ele estaria relacionado com a dificuldade da pessoa com TDAH de desligar a rede de modo padrão durante a execução de tarefas. Enquanto nós pensamos, né, que a rede de modo padrão ela acontece enquanto a gente está no modo noturno, assim, esperando algo acontecer especificamente, uma pessoa com TDAH ela teria supostamente, tá, uma dificuldade nesse desligamento. Especificando um pouquinho só, o Barclay, como ele propõe uma função central de inibição de resposta, então a incapacidade das pessoas de manter né, de pessoas com TDAH, de manterem informações na memória de trabalho, de se autorregular, certo, na parte de regulação emocional, de manutenção de motivação para determinadas atividades, de fazer internalização de fala, de ter um processamento mais complexo, né, voltado para se autorregular, no sentido de manter um direcionamento, de manter atividades e tarefas, assim como conseguir manipular todas as informações, não no sentido de memória de trabalho, né, de quantidade de informação que você segura na cabeça, mas de correlacionar diversas informações, ela estaria voltada para esse. Ela explicaria tudo isso, certo? A mesma coisa para a arquitetura de funções executivas frias e quentes, certo? E as funções quentes teriam a dificuldade seria um problema motivacional, emocional, enquanto as frias seriam problemas neurocognitivos. Pode passar. E o modelo da rede de modo padrão, a Default Mode Network, certo? Ela, justamente, uma pessoa que tem TDAH, ela teria uma dificuldade em conseguir desligar essa rede, certo? É como se ela estivesse funcionando de forma constante. Quando a gente pensa em achados neuroanatômicos, certo? Voltados para a funcionalidade, a gente não observa diferenças estruturais tão fortes, mas o máximo que a gente consegue perceber de alterações neuroanatômicas, elas são funcionais. Dentro desse perfil neuroanatômico funcional, a gente sempre observa uma hipoatividade bilateral do córtex dorsolateral pré-frontal, certo? E especificamente a gente pode, né, fazer um processo mais no inferior direito e uma ativação do córtex pré-frontal esquerdo e medial durante tarefas específicas, certo? Que se correlaciona com a teoria da rede de modo padrão, certo? Então, quando essas pessoas com TDAH, elas estão fazendo tarefas de atenção, que são muito comuns utilizadas, tarefas de inibição de resposta e tarefas de memória de trabalho, você vê uma ativação do córtex frontal esquerdo e medial durante essas tarefas, certo? Alterado comparado a sujeitos típicos ou saudáveis, certo? Fazendo um jogo com a apresentação passada, quando a gente pensa no perfil de TDAH e a gente pensa na taxa de remissão de acordo com a idade, a gente percebe que existe uma diminuição, existe uma remissão parcial dos sintomas quando crianças com TDAH chegam na adolescência. Mais ou menos 70% das crianças, quando chegam na adolescência, elas têm a remissão parcial dos sintomas, e quando chegam na vida adulta, tem uma remissão ainda maior dos sintomas, certo? E mostra essa diferenciação na quantidade de crianças com diagnóstico, que é de 7,2%,
enquanto adultos é 2,5%, certo? Que tem diagnóstico de TDAH. Essa remissão, ela vem como um fator explicativo também para essas hipóteses, ou como uma explicação alternativa e que a gente pode juntar essas informações para buscar ter mais confiança sobre determinados modelos. E dentro disso, pensa-se, pode-se, né, pensar que o TDAH é essa diferenciação do TDAH e essa remissão de sintomas de acordo com a idade, ela tem relação também com a neuroplasticidade, com o desenvolvimento mesmo do cérebro. Lembrando que a neuroplasticidade ela acontece geralmente até os 25 anos, então aos 25 anos, nessa faixa, é quando o cérebro começa a se formar. Então, se a gente fosse pensar na idade adulta, biológica, a gente pensaria perto dos 25 anos, que é quando todos os marcadores de desenvolvimento de neuroplasticidade, eles começam a se estabilizar e diminuir. Eu gosto de brincar que a partir dos 25 anos é ladeira abaixo, então eles se mantêm estáveis, não tem aquele desenvolvimento de neuroplasticidade tão forte. E essa neuroplasticidade, esse desenvolvimento, essa maturação biológica, ela acontece também no córtex pré-frontal, que é uma das últimas áreas a serem desenvolvidas na maturação de humanos como organismos. Ela ajuda também a diminuir esses sintomas, já que nós temos achados de que funcionalmente, na parte neuroanatômica funcional, os achados eles são voltados para uma dificuldade, para alterações, né, e dificuldades voltadas para o funcionamento do córtex pré-frontal, certo? Quando a gente pensa já em um processo de avaliação, quando a gente pensa em específicos do funcionamento, certo? Que a gente está fazendo uma avaliação neuropsicológica, a gente pode separar uma avaliação neuropsicológica em suas diferentes áreas de avaliação, certo? Quando a gente pensa em avaliar uma pessoa, certo? Numa avaliação neuropsicológica, numa avaliação psicológica, nessa separação que a gente faz, a gente pensa, pelo menos era tradicionalmente pensado, até pela influência dos primeiros modelos de Berkeley, de Diamond, em avaliar o tempo de reação da pessoa, certo? Em avaliar a flexibilidade cognitiva, em controle de impulsos, em tarefas que exigem esse tipo que medem, né, especificamente esse tipo de função neurocognitiva. Quando a gente começa a fazer uma análise estatística de todos os achados que a gente percebe que algumas das propostas mais antigas de tomada de decisão, flexibilidade cognitiva e tempo de reação, elas são insuficientes para explicar o TDAH. Elas não dão um perfil completo nesse sentido do funcionamento de TDAH e não são as medidas mais adequadas para isso. Se a gente fosse dar um exemplo da média de desvio padrão utilizado nesse artigo principal, certo? Que é Pievsky e McGrath, eles trazem que duas medidas que vieram muito fortes é a variabilidade do tempo de reação, não o tempo de reação, mas a variabilidade, certo? Eu vou comentar um pouquinho disso melhor depois, e inteligência barra desempenho, certo? Que é muito voltada também para a parte infantil. Quando a gente pensa na avaliação de TDAH, a gente pensa, para fazer um diagnóstico, o que TDAH é um diagnóstico majoritariamente comportamental, certo? Algumas pessoas comentam que é puramente comportamental. Por quê? Porque você pode fazer a aplicação de escalas e já proporcionar um diagnóstico. É algo que acontece em outros países, em alguns lugares, e justamente devido a essa falta de um perfil neurocognitivo específico para o TDAH. Então, quando a gente fala sobre instrumentos de rastreio, certo? Ou escalas de rastreio, ou escalas de triagem, a gente pode separar em rastreio infantil ou adulto, porque são escalas diferentes. E muito utilizado lá fora são o CBCL, que é o Child Behavior Checklist. A gente tem também, certo, essa variação do CBCL em português. Lá fora também é muito utilizado o CONAS ADHD Rating Scale, Revise, certo? Nós não temos uma adaptação para o Brasil, mas temos também o SNAP-4, que é muito utilizado justamente para fazer uma avaliação dos sintomas que são apresentados em manuais diagnósticos como o CID e o DSM.
Quando a gente fala de rastreio adulto, a gente tem o CARS, que é também a escala de Connor, só que para adultos, certo? O Vender-Utah Rating Scale, que é o VERSE, e esses são, novamente, internacionais, que são muito utilizados nas pesquisas, certo? Com pacientes que falam a língua inglesa. Mas temos também adaptação de instrumentos como a SRS e o DIVA-5 para adultos, certo? Quando a gente fala da pesquisa, eu gosto de sempre de separar, porque pesquisa, o mundo acadêmico, ele às vezes é diferente do mundo clínico, cotidiano. Quando a gente utiliza as métricas de academia, eles utilizam majoritariamente duas tarefas, que é a tarefa parecida, go, no go, certo? Que fala sobre tempo de reação e inibição de resposta, que são os dois perfis, né, neurocognitivos que foram inicialmente propostos para o TDAH, e o Continuous Performance Test, que é um teste de atenção sustentada, certo? Que é a capacidade de manter a atenção em estímulos monótonos, tá? Quando a gente pensa nesses dois tipos de tarefas, que são as mais utilizadas, as mais comuns utilizadas na academia para fazer essa perspectiva de perfil neurocognitivo, né, um perfil clínico de TDAH, essas tarefas a gente tem que pensar que elas têm falhas, elas não são perfeitas, elas não medem de forma específica, né, determinadas funções e elas têm interferência também, porque elas são somente uma forma de medida dessas funções. Então, quando a gente pensa na tarefa parecida, a gente fala sobre tempo de reação, certo? E também você pode utilizar medidas mais específicas para analisar a variabilidade de tempo de reação em diferentes momentos do tempo de aplicação dessa tarefa Go No Go, ou parecida, assim como a eficiência na inibição de resposta. Algumas medidas semelhantes, por exemplo, ao teste Stroop, que a gente tem, que é de domínio público, né, o Stroop Victoria, a gente pode ter acesso. E o Continuous Performance Test, ele é um teste de atenção prolongado, certo? Que o foco é muito mais nos erros de comissão, que são os erros justamente que relatam sobre a incapacidade de inibir resposta, certo? De responder a estímulos nesse sentido. Por que eu trago isso? Porque é muito diferente das tarefas e dos instrumentos que a gente utiliza na nossa avaliação neuropsicológica, né, na parte mais clínica, menos acadêmica. Então, quando a gente pensa em fazer uma avaliação, quais seriam as recomendações que a gente poderia pensar, tá? Uma escala de avaliação de funções executivas, como o BDEFS, certo? Que é um instrumento de autorrelato. A gente pensa no VAIS, que é uma escala de inteligência. A gente tem que também incluir testes de desempenho. Então, quando a gente pensa em infantil, a gente pode incluir testes de desempenho escolar, certo? Porque está muito correlacionado, é um achado muito forte que a gente tem na literatura sobre inteligência e desempenho, certo? Em infantil, muito mais desempenho escolar. Em adultos, a gente faz outras medidas de escala para funcionamento mesmo, adaptativo, né, no trabalho, certo? E funcionamento no trabalho, né, desempenho no trabalho, ou em relacionamentos também sociais, certo? Existem alterações nesse sentido. Quando a gente pensa em atenção, inibição e flexibilidade neurocognitiva, a gente pode aplicar teste Stroop, como eu comentei, o Stroop Victoria, que ele é de domínio público, inclusive, certo? Teste de trilhas, TMT, tanto A quanto trilhas B, que especialmente a A, que ela é muito utilizada também em pesquisa, certo? Não tanto quanto os outros testes comentados, mas também, certo? O Wisconsin, o teste de cartas, né, de classificação de cartas de Wisconsin, ele tem várias medidas voltadas para atenção, para inibição e flexibilidade, certo? De aprendizado com estímulos monótonos. É muito semelhante ao CPT, né, ao Continuous Performance Test, que é utilizado na parte acadêmica, na parte da academia. E teste de visoespacial e fluência, como o teste da figura de Bray-Austerlitz e o teste de fluência verbal, tanto animais quanto categorias. E eu gosto de comentar, eu como muito da leitura que, né, eu faço e creio que muitas pessoas também fazem, nós temos um gap, né, e nós temos uma diferença entre todas as escalas que são utilizadas lá fora, as escalas que são utilizadas no Brasil. Há muitos anos, autores como Lesak, que é uma referência na avaliação neuropsicológica, né, Elizabeth Wilson, também na parte de avaliação neuropsicológica, eles começam a trazer testes né, neuropsicológicos, que são testes neuropsicológicos ecológicos.
O sentido de ecologia aqui colocado é justamente de ter validade ecológica, isto é, na vida real do sujeito. Fazendo um comentário breve, você pode avaliar uma pessoa e ela ter um perfil de, né, altas habilidades, por exemplo, e no funcionamento dela, da pessoa, no cotidiano, ela não transparece esse perfil de altas habilidades. Justamente por quê? Porque os testes, eles são isolados, eles buscam isolar determinadas funções, né, a avaliação de determinadas funções neurocognitivas. Dentro desse isolamento, a gente vai ter determinadas facilidades ou dificuldades que a gente vai colocar para o sujeito, e na vida real, o sujeito ele tem interferência de várias funções ao mesmo tempo. É por isso que uma avaliação neuropsicológica ela deve, certo, relacionar e interrelacionar todas as funções que foram avaliadas, justamente para tentar prever um perfil ecológico. Lá fora se utilizam testes específicos para avaliação ecológica, tá? Então a gente tem o BEDS, a tarefa do hotel, que é o Hotel Task, o Multiple Awareness Test, que é o MT, o RBMT, o Test of Everyday Attention, que é um teste de atenção cotidiana, certo? E o CAMPROMPT, eles são testes que são ecológicos, eles avaliam funções, né, executivas, majoritariamente todos esses testes, inclusive, são de funções executivas, e eles avaliam justamente como essas funções executivas elas se apresentam na vida real, mais próximo, né, da vida real. De todos eles, eu tenho dois que são muito simples de dar um exemplo. Então, o Hotel Task, a tarefa de hotel, você basicamente, você passa, parece um jogo que você coloca uma situação para a pessoa, então ela tem que manejar pessoas no hotel, ela tem que fazer certo, quem vai estar o quarto, quem vai estar o chave, quem vai pagar tanta coisa, que justamente começa a utilizar a memória de trabalho, inibição de respostas, fazer decisão de, né, de categorização, de como você vai, que vem primeiro, que vem depois. E essa organização, e a mesma coisa é a tarefa Multiple Awareness Test, que é um teste de diferentes, certo, tarefas cotidianas, certo? Então, fazer uma lista de compra, certo? Manejar uma lista telefônica, lembrar de números. São essas avaliações ecológicas que elas fazem esse diferencial. Mas agora, trazendo para o nosso contexto brasileiro, a gente tem que pensar em validação do SATEX, certo? E, nesse sentido, a gente tem duas medidas, dois meios, certo? De utilização. Utilizar o SATEPS mesmo, certo? Que é a nosso órgão de regulação, de regulamentação de testes validados que podem estar em uso dentro de uma bateria de testes. Então, um exemplo dela seria o Vineland, que é uma escala é um teste, né, um instrumento muito completo de adaptação, de funções adaptativas, certo? De quais as habilidades a pessoa apresenta, certo? Ele faz ele faz uma diferenciação de marcos de desenvolvimento dentro disso. Então, é um teste que vai de 2 até 86 anos, ou 89 anos, não lembro a idade específica agora, mas é bem extensa. E existe também a possibilidade de se utilizar como instrumentos opcionais, apesar de não serem validados estritamente, especificamente para o SATEPS, ou pelo SATEPS, não enviados para o SATEPS, como a bateria de avaliação frontal. A bateria de avaliação frontal, ela tem reconhecimento científico, certo? Ela foi traduzida, adaptada e validada, certo, para o nosso contexto brasileiro. Então, ela não sofreu só uma tradução, não é traduzido, botei no Google Tradutor, no ChatGPT, ela foi adaptada para o nosso contexto. Dentro dessa adaptação, ela foi validada também. Claro que não com toda a extensão de separação de normas de idade, de contexto geográfico, mas se a gente eu tenho um amigo que é de fora e ele sempre faz avaliação psicológica, ele fala assim, olha, se tem uma média e tem um desvio padrão, então você tem norma. É só você utilizar isso. E a gente pode utilizar isso como medida de melhorar nossas avaliações, né, nossa bateria de avaliação de neuropsicológica. Então, o que é que a gente poderia dizer que são os 5 domínios principais que devem ser colocados numa avaliação neuropsicológica quando uma das hipóteses mais fortes para o diagnóstico diferencial é o TDAH? O primeiro domínio seria a atenção global, certo? A gente vai fazer um teste de atenção auditiva, de atenção alternada, de atenção concentrada, de atenção dividida, certo? Que reflete justamente esse funcionamento do córtex dorsolateral pré-frontal, certo? Essa parte de atenção, novamente, ela não, apesar de ser característica do perfil desatento, ela não necessariamente define o TDAH, até pelas suas diferenças. O segundo domínio que a gente poderia fazer é inibição de resposta,
certo? Pensando tanto na hipótese de Bartley, certo? Que a gente tem que colocar determinados testes voltados como o teste Stroop, teste, certo, de trilhas, que a gente tem que pensar um pouquinho nessa inibição de resposta. A gente tem que pensar também no tempo de reação, na verdade, a variabilidade do tempo de reação, então, quão rápido as pessoas elas reagem a determinados estímulos, certo? E aí vem testes computadorizados para fazer esse tipo de avaliação. A gente tem que avaliar a inteligência, certo? E desempenho, e aí vem as escalas de inteligência, certo? Como o VAIS, um VISC infantil, ou um VAIS para adultos, e desempenho específico. Então, desempenho escolar, muito utilizado no infantil, e desempenho no trabalho, nas suas relações sociais para adultos. E também fazer uma avaliação da memória de trabalho, certo? Isso tem no VAIS, existem algumas medidas separadas de tarefas, né? Que você podem ser utilizadas na memória de trabalho. E essas são as 5 áreas que são as que têm maior desvio padrão, né? Sumativo, né? Quando você soma todas as avaliações e testes que foram realizados com pessoas com TDAH, esses são os 5 domínios que mais aparecem com mais força e que a gente pode fazer uma diferenciação de perfil neurocognitivo. Só para deixar uma coisa, basicamente finalizando, mas para deixar uma questão clara, quando a gente fala de perfil neurocognitivo, a gente fala de déficits específicos que são característicos daquele diagnóstico. Então, quando a gente pensa em um perfil neurocognitivo de demências em geral, a gente tem um perfil neurocognitivo separado para Alzheimer, separado para demência vascular, separado para demência de corpos de Levy, separado para demência frontotemporal. E quando a gente pensa, qual é a característica principal do Alzheimer? As pessoas pensam o quê? Uma apresentação amnésica, certo? Esse perfil voltado para a perda de memória é o que define o perfil neurocognitivo de uma demência de Alzheimer com um subperfil de amnésico. Se não tem uma apresentação amnésica, você vai ter um perfil neurocognitivo que vai ter uma apresentação de déficit de linguagem, então de fluência, certo? E de funções visoespaciais, visoconstrucionais, certo? Se a gente fosse pensar na demência de corpo de Levy, a gente já pensa em uma flutuação de alerta, certo? Em testes de alerta que são realizados, você percebe a diferenciação de atenção também, você percebe também até sintomas motores, né? Assemelhando-se aos sintomas de Parkinson. Então, só para deixar o mais transparente e explícito possível, quando a gente pensa em um perfil neurocognitivo, a gente pensa justamente em um diagnóstico diferencial que vai dar suporte ou vai ser suportado, né, por biomarcadores, certo? Então, as demências que são mais clássicas e têm um perfil neurocognitivo mais delineado, vamos colocar assim, certo? Você pode ter biomarcadores relacionados, certo? Como corpo de Levy, você vai perceber perda, certo, no sono REM. Então, você vai fazer uma polissonografia e você vai ter a probabilidade muito maior de ter biomarcadores no sono REM. Enquanto isso, numa demência frontotemporal, você vai ter uma perda, certo, não só funcional, como até estrutural, na parte frontal ou temporal no cérebro. Então, esse suporte de biomarcadores, para um perfil neurocognitivo de avaliação, que a gente faz essa separação, que a gente poderia fazer essa separação, quando a gente fala de TDAH, não existe um perfil específico, certo? Existem funções neurocognitivas que estão altamente relacionadas, mas a gente não consegue definir um perfil, certo? Isso eu estou tentando deixar o mais claro e específico possível, porque nós podemos fazer um diagnóstico claro, diferencial, nós podemos especificar os déficits dos nossos avaliados, certo? Utilizando uma bateria adequada, mas a gente não tem um perfil neurocognitivo que diga assim, olha, por causa que essa função neurocognitivo está alta, essa daqui está baixa, essa daqui está baixa, isso tudo isso junto, o diagnóstico é esse, não tem outra opção. As opções, né, são muito raras comparado a ela. É nesse sentido que eu estou falando, me referindo que o perfil neurocognitivo do TDAH ele não é específico. E isso se assemelha com os achados de que o TDAH ele diminui, ele tem uma remissão, né, dos sintomas, ele diminui os sintomas ao longo dos anos, certo?
E claro, pessoas adultos com TDAH, que têm o diagnóstico e permanecem com sintomas, eles vão ter um perfil muito específico, e aí vem a avaliação neuropsicológica, que avalia essas funções, e não somente isso, o seu desempenho, certo, ecológico, então, suas funções nos contextos específicos de vida dele, de trabalho, relações sociais, certo, funcionamento em casa, essas funções adaptativas, elas são relevantes para especificar nossos tratamentos e intervenções, né, que é nossa obrigação dentro de uma avaliação, especificar tratamentos indicados e intervenções, tá? Por hoje seria isso, falando de avaliação. Então, eu queria abrir para discussão, comentários, dúvidas, o que seja. Excelente, Bruno, excelente, Nailane, mais uma vez, obrigado aí por trazer de uma forma tão clara, lúcida e bem detalhada, né, esse tema, que como Nailane, numa conversa anterior, comentou, né, é difícil falar sobre um tema comum, e o que a gente observa é que esse tema é bastante comum, mas ele é comum nesse surto de diagnóstico de TDAH, por exemplo, né? Agora, a gente se depara aqui com a explicação de Bruno e Nailane no encontro anterior, a complexidade que é, né? Isso é um desafio para a gente que se interessa aqui por temas da saúde mental, né? A complexidade de um olhar bastante criterioso, né, para que a gente consiga, em algum momento, de forma assertiva, fazer o diagnóstico aí de TDAH. Então, mais uma vez, obrigado aí. Vamos abrir para o bate-papo aí, para as dúvidas, conversas e troca de experiências. Andréia. Tudo bem, gente? Entrei um pouquinho atrasada, primeira vez por aqui, quero agradecer o convite da Kátia. Ô, Bruno, eu queria te perguntar uma coisa. Eu fiz alguns cursos comecei, na verdade, de neurofeedback, né? E lá existem alguns comentários, eu não vi estudos, assim, aprofundados sobre o EEG quantitativo. A gente sabe que ele faz a análise desses padrões cerebrais, né, onde vai verificar potência, uma conectividade. Será que talvez nós poderíamos pensar que ele pode nos auxiliar, não isoladamente, mas junto com a avaliação neuropsicológica, identificar alguns biomarcadores associados ao TDAH? Porque, assim, eu tenho um colega que faz um quantitativo em São Paulo, e eu comecei a pedir para ele fazer em alguns pacientes, para analisar. E eu achei muito interessante, eu até tenho esses achados, que conversa muito com a avaliação neuropsicológica. Quando você vai lá e utiliza uma bateria, né, igual que você trouxe, para poder falar um pouco mais sobre isso. Eu queria saber a sua opinião, se faz sentido pensar sobre isso, e a contribuição dos colegas também. Uhum. Fazendo um comentário, eu tenho amigos que são, certo, de fora, eles são dos Estados Unidos especificamente, eles trabalham com avaliação neuropsicológica, certo? Eu tenho um em particular que eu sempre converso com ele, e assim, o perfil lá fora de um neuropsicólogo, ele é neuro, tanto que lá se prescreve medicamento. Você é um médico, você é da saúde, e você basicamente prescreve medicamento, você pode, né? Você tem formação suficiente para isso. E dentro da neuropsicologia, o que é de neuropsicologia é justamente avaliações tanto funcionais quanto estruturais da parte neuro. Então, fazer a leitura de um relatório de polissonografia, de eletrocefalograma, de certa ressonância magnética funcional, deveria ser base, até porque é neuro. E isso que torna neuro. Não é nada mais que torna neuro, é isso que torna neuro, né? É literalmente, como diz o próprio manual de neuropsicologia dos Conselhos Federais da Psicologia, é justamente a relação de áreas cerebrais, certo? E achados de áreas cerebrais ou o funcionamento, né, de áreas cerebrais com o funcionamento específico de comportamento do sujeito que torna a neuropsicologia neuropsicologia. Então, sim, é muito importante esse tipo. Por isso que eu utilizei a questão dos marcadores biológicos, utilizei como exemplo. Eu não trouxe esses aspectos justamente porque o que acontece? Apesar de a gente ter um achado, eu comentei do mais forte, que seria a ressonância magnética funcional, que fala sobre a questão da hipoativação, certo, dorsolateral, né, do córtex pré-frontal dorsolateral, tá? No eletrocefalograma existem alguns achados relacionados a isso. Eu não vou dizer que eu conheço tão bem,
Mas quando a gente fala da parte que seria de neuro, existe uma questão de robustez e de fineza muito grande, que é justamente a dificuldade para encontrar esses marcadores que são médicos, são biológicos, né, ou biomédicos, e termos o uso dele ou para dar suporte ou para diagnosticar, certo? É muito interessante, assim como seria o uso de uma ressonância magnética funcional, mas não é a robustez dos dados, certo? Não é tão forte quanto alguns achados que são comportamentais. Então, entre o custo-benefício, por isso que lá fora o foco é muito comportamental, e assim, é feito pelos médicos aqui também, né? Faz uma escala, seu filho é agitado, e acaba dando um diagnóstico de TDAH, justamente porque o perfil, a parte comportamental, estatisticamente é mais forte para você fazer um diagnóstico, certo? Para você fazer esse processo. Não que seja inútil, é útil até para a gente poder especificar alguns processos, tá? Eu acho muito interessante, é o que torna a neuropsicologia dentro desse sentido, certo? Não posso dizer que eu conheço muito bem na parte de eletrocefalograma, eu conheço mais na parte de ressonância magnética funcional, certo? Eu lembro que tem algumas alterações das ondas beta em resposta SP3, mas não utilizei isso justamente porque os dados eles não são tão específicos relacionados a isso. Não que não tenham achados direcionando, assim como tem direcionando para a ressonância magnética funcional, mas a robustez de dados voltados para essa parte mais biológica, vou chamar assim, a parte neuro, eles não... A gente precisa de muitos dados, muitas informações para poder dizer assim, então é isto. A gente pode fazer um diagnóstico diferencial utilizando isso como ferramenta de suporte ou específica mesmo para diagnóstico. Essa é a minha perspectiva, é assim que eu percebo essa situação, certo? Esse tipo de contexto. Sim, inclusive no curso que eu comecei, acho que foi com a Julie, acho que vocês conhecem, né, a Julie, e ela fala muito sobre essa relação de teta e beta aumentada, e quando eu comecei a fazer com ela o curso, aí eu me interessei, me aprofundei e fiz alguns experimentos. Então, eu achei importante, porque o fMRI, ele traz, mas ele não traz como o eletro, né, porque o eletro ele vai trazer ali a circuitaria em tempo real, né, é um exame na hora ali, mais robustez, né? Até vou pesquisar mais, quero incluir na clínica isso para ver se faz sentido. Ótimo. Se encaixaria, só dando um suporte, assim, tem a parte que uma ressonância magnética funcional é caríssima, certo? Então, o custo-benefício não precisaria. E o eletrofilograma é muito mais barato, é muito mais acessível nesse sentido. E tem a relação de a gente pensar no eletrofilograma, certo? Com a própria Default Mode Network, né? A rede modo padrão, que está relacionada com essa diferenciação. Então, nada impede de ser utilizado como um suporte, certo? Mas eu não trouxe especificamente o eletrofilograma, porque além de não ser meu foco, tá, de conhecimento, os dados eles não são tão específicos, pelo menos na literatura, especificados como, certo, para ressonância magnética funcional. Por isso que foi um breve comentário ali, e o foco foi muito mais na avaliação neuropsicológica, nesse sentido de instrumentos e testes. Tá? Ótimo. Nailane, Miriam, depois Fabiane. O som, Nailane, o som. Esqueci, gente, de ligar aqui. É só uma contribuição. Aqui, o Bruno estava falando, né, sobre as avaliações ecológicas. Eu tô apaixonada, né, basicamente. E aí tem uma empresa que é Vetor Editora, eu acho que eles fizeram uma fusão com o pessoal da Diungi Psicométricas e lançaram o Nesflora. Não sei se vocês já tiveram acesso e tal. Uma ferramenta bem legal, porque ela traz alguns programas que são realizados, né, dentro da realidade virtual. E aí, no meu caso, né, que trabalho mais com crianças e adolescentes, tem o Nexplora Aula. Então, a gente consegue, né, imergir essa criança dentro dessa realidade virtual, dentro de uma sala de aula, onde tem um professor que está passando diversas instruções, diversas orientações, né, para essa criança, ao mesmo tempo que há muitos distratores, né, nesse ambiente. Então, tem um amiguinho que está tossindo, tem um amiguinho que está andando, né, às vezes carros que passam na janela, e ali a gente consegue observar melhor o comportamento dessa criança, né? Uma forma de se aproximar, né, a como seria, né, o comportamento dela nesse contexto sala de aula. Então, assim, é uma riqueza de material, é um ferramental bem legal deles, e também uma outra contribuição em relação
ao SNAP-4, né? Pelo menos aqui no consultório, a sensação que eu tenho é que ele não é tão sensível. Então, eu sempre coloco ele como rastreio prévio, mas também, em seguida, já coloco a ETDH-PAS, porque ela é bem mais específica, então eu sinto mais segurança com ela, e a linguagem também é mais acessível às famílias, então é mais fácil das famílias mensurar, assim, quando o comportamento ocorre no ambiente doméstico. Só isso mesmo, gente. Excelente. Miriam, por favor. Olá, boa tarde. Só para contribuir, né, com a colega, com a Andréa, em relação ao eletrocefalograma quantitativo, que eu tenho visto, assim, a minha experiência, né, na clínica, muitas vezes a criança chega, né, o adolescente chega com diagnóstico TDAH, por avaliação neuropsicológica. O que a gente identifica é que, primeiro, ele tem um estilo de vida completamente comprometido, ele joga, né, até 10 horas, 11 horas da noite, todos os dias, né, então ele tem um excesso de tela, inclusive já ultrapassando o horário que ele deveria, um adolescente, por exemplo, deveria dormir em média, né, quem falou sobre sono, em média de 10 horas, né, devido ao fator de crescimento, enfim, hormônio de crescimento. E o EEG mostra, muitas vezes, que o comprometimento está mais ligado à ansiedade, que afeta a concentração, afeta a atenção, né? E esse conjunto, então, são adolescentes e crianças que se alimentam hoje, não se alimentam bem com nutrientes, né? Então, muitos adolescentes só comem batata frita, macarrão, arroz. Então, acho que é multifatorial, porque nós estamos chegando a um nível de estudo, né, e o perigo dessa excesso de diagnóstico, de rotulação, isso a gente tem visto muito, né, não só em criança, adolescente e adulto também chegando com diagnóstico, já se diagnosticando TDAH, né? E quando a gente faz uma anamnese sobre o estilo de vida daquela pessoa, você vê que ela está completamente comprometida, né? E isso não tem como não interferir na atividade cortical. Isso que a gente tem visto no nosso trabalho, nos nossos cursos de aprimoramento em EEG quantitativo, que é uma leitura diferente, né? Então, é uma plataforma diferente para ser lida. Então, é só acrescentar isso, porque nós já ouvimos de professores que publicam artigos que a tendência é acrescentar na avaliação neuropsicológica o EEG para cruzar informações, né? Isso vai facilitar muito e evitar esse excesso de diagnóstico para as pessoas que recuperarem também essa autodisciplina, né, de dormir, de tela. Isso tudo tem gerado muita alteração cortical, de comportamento ansioso do cérebro mesmo, né? E com certeza, afeta a questão da atenção e da concentração, né? O sono, a privação de sono, todas essas coisas são avaliadas também, quando a gente está ali para complementar uma avaliação neuropsicológica e poder partir para uma reabilitação. Era isso, obrigada. Excelente. Fabiane, por favor. Olá a todos, boa tarde. Bruno, muito obrigada pela explicação sobre a avaliação. Acho que é fundamental a gente ter uma abordagem múltipla, né? Assim como a Andrea também trouxe, a Miriam também trouxe do EEG. Nós vemos, eu também utilizo aqui na clínica o EEG quantitativo, a gente vê que nos últimos 10 anos vem surgindo cada vez mais estudos. Realmente, quando a gente vai colocar em questão de robustez, ele ainda está se formando enquanto um material a ser utilizado, talvez futuramente, pensando, existem já alguns tentando trazer como biomarcador, mas não é assim que utilizamos hoje. Ele vem realmente, como a Miriam colocou, a complementar nosso olhar mais integral sobre o paciente, né, e diferentemente de avaliações que são
estruturais, ele traz uma avaliação neurofisiológica, né, em tempo real, observando esse cérebro, como ele está se manifestando. A gente consegue observar ali, de acordo com o padrão de onda, dependendo da região e dependendo da frequência que se manifesta, amplitude de onda, se tem comportamentos mais ansiosos, mais lentificados, e que vão ter um desempenho completamente diferente funcionalmente, clinicamente, na manifestação mesmo, que a gente observa tanto funcional na ecologia, como você bem colocou, como também nas manifestações da própria avaliação neuropsicológica, porque é aquele corpo que está respondendo, né? Então, a gente consegue ali ter alguns dados, alguns sinais para a gente poder introduzir algumas modificações para sempre pensando em planejamento terapêutico, né, não em diagnóstico, como você trouxe hoje, voltado ali para o diagnóstico. A gente pensa sempre em que a gente pode auxiliar esse paciente para melhor direcionar a condução terapêutica dele. É isso. Ótimo, grandes contribuições, né, com a experiência de cada um, mas ainda temos alguns minutos aí para trocar experiências. Né? Quem mais gostaria de fazer alguma reflexão, comentário? Isso já me deixa aqui curioso para a semana que vem, né, observarmos ali os protocolos de atuação do TDAH diante de explicações tão boas, tão boas. Já existe literatura científica de comprovação, né? E lógico que esses estudos estão sendo aprofundados, eu acho que tudo isso é muito novo ainda para a gente, né? Da razão teta-beta, né? Então, não é uma coisa assim que o caminho do EEG quantitativo, segundo os grandes, né, pesquisadores da profundidade, do quanto que o EEG pode entregar, eles hoje já pensam em identificar grafoelementos que ajudem e colaborem no diagnóstico também de outros transtornos mentais, né? Bipolar, esquizofrenia, enfim. Então, a razão teta-beta, hoje, a gente não fecha como um marcador. E é isso que é interessante, que na medida que vai se fazendo um treino, né, de neurofeedback, muitas vezes esse marcador está alto, né, e na medida que você equilibra, vai começando a modular mais esse cérebro, na questão da ansiedade, esse indicador, ele cai. Então, será que era TDAH mesmo? Então, mas para a gente é uma referência de acompanhamento desse paciente, entendeu? Então, acho que, como a Fabiana muito colocou, a nossa visão hoje é muito translacional, né? Não tanto para diagnóstico, mas, assim, o que mais causa desconforto, o que mais causa disfuncionalidade daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquele adulto, e o que a gente pode fazer, né, em termos... trabalhando diretamente com o cérebro, o que a gente pode fazer para melhorar essa condição. Tá? Muito obrigada, viu, Bruno? Obrigada, fiquei bem interessada, inclusive, eu não conhecia essa bateria que você colocou, vou pesquisar mais sobre ela, até aqui, ó, a bateria de avaliação frontal, não conheço, e achei muito interessante, se eu puder falar um pouquinho mais dela, eu te agradeço, muito obrigada. Só falando um pouquinho, justamente, quando a gente fala de não seriam marcadores, né, biológicos, mas quando a gente tem esses encontros né, a gente encontra esse tipo de funcionamento, né, voltado para o teta, para o beta, a gente vê também na ansiedade. Então, faz sentido, né, você pensar assim, é ansiedade ou TDAH, porque as duas estão, nessas duas condições, há alteração nessas ondas. E por isso que não é uma medida diagnóstica, como o Fabiano comentou, é mais justamente, a gente pode utilizar como um marcador biológico para avanço, né, para melhoria. Se a gente diminui né, a gente reduz, então, consequentemente, a gente tem uma métrica a mais de avanço, né, seria aquela questão de biofeedback, né, de ter um feedback específico biológico, que nem fazer
um tratamento para fobia e a gente faz, certo, marcadores voltados para medida galvânica da pele, né? Então, batimento cardíaco. Então, essas medidas de biomarcadores a gente pode e deve utilizar, né, principalmente na prática clínica, mas como o meu foco foi na avaliação e diagnóstico, por isso eu comentei que, assim, não era para esse fim. E nesse sentido dessa finalidade, né, tem o uso, né? O uso, ele pode ser ruim para uma coisa, mas muito bom para outra. E essa seria só a diferença, só dando uma a mais, justamente nessa fala sobre ansiedade e TDAH, voltado para essa parte do eletrocefalograma, certo? De esses achados. É por isso que tem essa. Eles são os dois, né? Não é nenhuma confusão, mas justamente a gente não tem como especificar de acordo só com isso, de jeito nenhum, mas a gente pode utilizar outras medidas de avaliação, né, na bateria. Entrando na parte da bateria, a bateria de avaliação frontal, eu posso tentar pegar. Eu acho que eu tenho separado eu acho não, tenho certeza que eu tenho separado em algum lugar dos meus materiais essa bateria. Essa bateria de avaliação frontal são seis testes específicos que são feitos, certo, para avaliar funções que são frontais, certo? Então, funcionamento executivo e das suas diferentes formas de funcionamento executivo. A separação de funcionamento executivo nessa bateria, ela não é voltada muito para o tradicional de funções executivas, ela se assemelha muito a uma teoria de Minhac, certo? E colegas de 2012, que separa funções executivas em basicamente três, que seria inibição, flexibilidade e atualização, certo? Então, quando a gente pensa nessa bateria de avaliação frontal, certo? Que é Frontal Assessment Battery, em inglês, a gente pensa em conceitualização, certo? Então, se faz um teste de similaridades, que existe também dentro do VAIS, só para deixar específico, tá? A gente tem uma avaliação de fluência lexical, então é muito semelhante de fluência, mas não é somente, certo? Não foca-se no FAS, né? FAS, né? Palavras com F, palavras com A, palavras com S, tá? Ele é um pouquinho menor, porque ele é para ser uma bateria breve, certo? De avaliação. Existem testes motores, certo, também. Então, existe uma cadência de atividades, de atividades motoras que você propõe, até não só para avaliar o funcionamento motor da pessoa, mas também destreza, que é uma das funções avaliadas na neuropsicologia, né? A gente avalia a destreza da pessoa. Então, força de preensão, por exemplo, é uma coisa que a gente deveria avaliar na avaliação neuropsicológica, porque existem perdas motoras, comentando, né, sobre a questão de demências, né, como o de Copa-de-Levi, que tem um distúrbio, uma parte motora, né, de diagnóstico diferencial, certo? Sensibilidade para interferência, então, basicamente, o quanto a pessoa consegue efetivamente resistir a interferências, então, você dá instruções que são confusas, né, com instruções ambíguas para a pessoa, então você avalia basicamente a tendência dela de seguir um padrão e se adaptar ao ambiente, né, fazer essa atualização de informações. Tem o controle inibitório, a tarefa é parecida, e o que eu mais gosto de todos, que eu acho que é esse que é o mais maravilhoso de todos, que eu acho que é o mais diferente do que a gente tem nas nossas baterias, que a gente aprende aqui, né, no Brasil, é a autonomia ambiental. Essa autonomia ambiental basicamente se refere à capacidade da pessoa de resistir a interferências, certo, ambientalmente. Então, assim, um exemplo que eu sempre utilizo, só para não falar sobre bateria de forma geral, mas porque podem ter pessoas que não são da psicologia que assistam, mas um exemplo seria você dar a mão. Então, a tendência da pessoa, um reflexo da pessoa, né, aprendido, é dar a mão de volta, né? E você faz uma testagem justamente dessa autonomia ambiental. Então, assim, não pegue minha mão, por exemplo. Certo? Não faça isso. Você faz uma coisa que é conflitante com a outra e você avalia a autonomia ambiental. Essa bateria de avaliação frontal, ela foi especificamente feita, né, para processos demenciais, que tem um perfil neurocognitivo bem específico. Por isso que existe uma variação entre tarefas que são de funções executivas frontais, né? Então, para inibição de resposta, para atualização de informação, para manipulação de informação, mas também para tarefas motoras, né? E destreza motora, justamente para poder diferenciar entre as demências. Então, ela é um instrumento muito bom, que, assim, ela faz uma triagem, ela é relativamente breve. Então, com meia hora, dependendo da pessoa, você aplica todos esses testes. E ela tem uma tradução e uma adaptação e validação pequena, né, no Brasil também.
Então, falando brevemente, seria sobre isso, na parte de, né, da bateria de avaliação frontal. Eu estou vendo Francimar. Sim, é justamente essa avaliação de bateria de avaliação frontal, ela é utilizada para diagnóstico de demência de forma geral, né? Ela foi desenvolvida para isso. Não que você não possa utilizar em outras condições, mas ela é referência lá fora para triagem atualmente, né, de perdas frontais. Então, a pessoa tem um traumatismo crânioencefálico que afetou, né, a área frontal. Então, acidentes de veiculares, né, geralmente a pessoa bate a cabeça, né, então, você avalia o funcionamento frontal pré-mórbido, né, antes da condição se estabelecer, né, daquele trauma, daquela lesão, certo, acontecer, ou antes da condição, né, pensando na demência, né, de uma progressão, você faz o pré-mórbido e o pós-mórbido e depois você reavalia, depois de um tratamento de intervenção, né, depois de 3 meses, 6 meses, depois de você fez a intervenção, para avaliar se a pessoa teve progresso também. Então, sim, essa bateria de avaliação frontal, agradeço, Francimar, justamente ela foi concebida nesse sentido de avaliação de demências em geral, certo? Inclui Parkinson, apesar de não teriam as variações aí de como chama a Parkinson. Ok, a gente já encontra ela traduzida e autorizada pelo CRP, né? Sim, tem tradução, adaptação e validação, né? Como eu disse, tecnicamente, se tem uma média de desvio padrão, você pode utilizar. Não é validada pelo SATEPS, né? Aí, assim, foi a distinção que eu fiz. A gente tem que ter... Eu busco ser o mais parcimonioso possível. O SATEPS é uma coisa que não existe lá fora. As pessoas que eu conheço acharam maravilhoso que existe o SATEPS, porque regulamenta, né? Lá fora você usa qualquer coisa e qualquer coisa. Uma das problemáticas que a gente tem no SATEPS é justamente que, assim, é tudo... Você tem que ativamente enviar para validar, né, os testes. Então, assim, tem um interesse aí, tem um custo de tempo, financeiro, ali intrínseco, né? E você tem essa restrição. Se a pessoa for seguir a risca só o SATEPS, você tem essa restrição. Mas você, como o Francisco acabou de falar também, é isso. Você tem que colocar como uma tarefa que é complementar. Certo? Meu parcimônio é justamente, né, ser parcimonioso nessa situação, é justamente você utilizar ferramentas que, por mais que não tenham uma liberação pelo SATEPS, assim, tá tudo ok, você utilizar o que é interessante e importante para o seu paciente, né, na sua avaliação, justamente porque é o melhor que você pode fazer por ele. E o SATEPS, apesar de ser um excelente guia, né, quando a gente pensa em regulamentação e fiscalização, é uma coisa muito boa, existem entraves, né? Então, vamos pensar no VAIS, que é o VAIS 3, já está no 5 lá fora, certo? Então, vamos pensar aí, já está no 5 lá fora, a gente ainda usa o 3, é o que é regulamentado. Ele tem variações, por exemplo, a variação é que no nosso a gente utiliza, são 14 testes, né, no VAIS 3, o VAIS 5, se eu não me engano, são 6 ou 7 subtestes. Por quê? Porque eles especificaram para cada tipo de avaliação. Lá, como tem muita produção científica, né, literatura, então lá eles têm essa possibilidade de chegar não, eu vou complementar, o VAIS, ele não pega mais essa categoria, então vou utilizar por fora essa, que eu tenho essa melhor e eu posso utilizar essa. Então eles têm mais flexibilidade e autonomia, mas essa flexibilidade e autonomia também gera responsabilidade, que o SATEPS aqui coloca a responsabilidade, né? E isso é muito bom. Mas se a gente conhecer muito bem os nossos instrumentos, conhecer justamente, tiver uma média de desvio padrão, a gente pode utilizar. Essa é a minha perspectiva dentro disso, certo? Que a gente não tem que se restringir ao SATEPS, mas a gente tem que usar como complementar, colocar como adicional, reconhecer que não tem aprovação do SATEPS, mas é utilizada para esse fim, e se eu precisar de explicação, está lá, certo? Eu boto a referência, por quê? Porque a gente tem que botar essa referência. Então, tá aqui a referência de adaptação brasileira, aqui de média de desvio padrão brasileiro, né? A gente não está utilizando uma média de desvio padrão americano, de Europa, de qualquer outro país. A gente está adaptado para a população brasileira, apesar de não ter uma especificação geográfica ou de idade, né? Dentro disso, né? Também tem uma separação de muitos dos testes que são validados pelo SATEPS. Bem, chegamos aqui, obrigado a contribuição de todos, né? Mais uma vez, obrigado, Bruna, Nailane, Lilian, Andréia, Fabiane, né? E todos que participaram aqui e contribuíram com a experiência de vocês. Está na nossa hora aqui. Eu lembro aqui de um evento em que Aaron Beck, que desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental,
num evento ali em comemoração aos 150 anos de Freud. Aaron Beck morreu aos 100 anos, em 1921. Ele comentou que ele estava começando a estudar ali, a ir na direção da parte biológica, né? Para dentro da ideia de conseguirmos avançar para protocolos, técnicas e tratamentos mais específicos e individualizados. Eu penso que o que nós estamos fazendo aqui é, de uma certa forma, irmos na direção desse desafio, porque sabemos que nós que trabalhamos, muitos de nós trabalhamos em clínica, desafio que são casos de não respondedores, seja em TDAH, seja em depressão, ansiedade ou algum outro transtorno difícil, o quanto só o nosso domínio das técnicas em psicoterapia, ou até mesmo só a neuromodulação ali pode ser limitado, e a necessidade de conseguirmos dominar mais esses aspectos bem apresentados pelo Bruno e pela Nailane, aspectos neurofisiológicos, marcadores biológicos, e quem sabe um dia lá na frente nos comunicarmos melhor com isso e irmos na direção de tratamentos individualizados, específicos, não só de técnicas terapêuticas, mas de medicações também, onde a parte biológica e a parte social também estejam mais integradas, né? O que eu percebo aqui é que a gente vai começando a abrir aqui uma cortina de um universo enorme, né? Isso é o que me ocorreu aqui dizer, e mais uma vez eu agradeço aí a todo mundo, tá? Peço que divulguem aí esses encontros que eles estão, ao meu ver, excelentes, com a participação de todos aí, e ansioso por semana que vem observarmos os protocolos. Tá bom? Ficamos por aqui? Tá. Fiquem bem. Tchau, Até semana que gente. vem. Obrigada, vem. Bruno, Daiane. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.